Estamos na nossa caminhada cristã, numa época de avanço. E o grande avanço dos nossos dias é saber que podemos ter comunhão com Deus no aqui e agora. Esse eu acho que é o grande avanço desse terceiro milênio. Antes nós não tínhamos esta colocação em nossa vista. Nesse terceiro milênio, desponta no horizonte esse tema, a comunhão com Deus. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você pode andar com Deus aqui e agora. Isso no passado a gente nem pensava, nem cogitava a gente andar com Deus. Isso não se enquadrava com os ideais do passado, da minha geração. Pois Deus estava no céu, no lugar altíssimo, e nós éramos considerados pecadores, vis mortais. Então, ninguém me imaginaria essa colocação de que eu e você, nós podemos andar com Deus no aqui e agora. Mas vocês desta geração estão pisando nesse patamar, nesse território. Você pode andar com Deus. É uma nova dimensão do cristianismo na caminhada cristã através dos séculos. Hoje descobrimos que nós podemos andar com Deus, assim como Enoque andou. Veja que antes do dilúvio, um homem chamado Enoque andou com Deus. Ele sabia a regra como andar com Deus, ele tinha descoberto o caminho. E ele andou de uma forma tão perfeita com Deus, que diz as Escrituras que Deus o tomou para si. Já pensou que lindo? Quando eu lia isso nas Escrituras, eu ficava pensando, qual é esse caminho de Enoque? Como que Enoque fez essa caminhada, esse percurso de andar com Deus nos seus dias? E hoje aparece o caminho de Enoque diante dos nossos. Você e eu, nós podemos andar com Deus como Enoque andou. Agora você vai me perguntar, me mostra esse caminho, eu também quero saber. Me mostra esse caminho, eu quero andar como Enoque andou. Certa vez eu estava falando de que Enoque andou com Deus, alguém perguntou, fala de Enoque algum dia. Fala sobre Enoque, eu quero saber. Ele sentiu o desejo de andar com Deus, assim como Enoque andou. E agora a cortina vai se desvendando. A gente vai caminhando na caminhada cristã. E os véus vão sendo desvendados à nossa frente. E nós vamos contemplando a proximidade de Deus conosco. É essa visão da proximidade de Deus conosco que nos leva a essa caminhada com Deus como Enoque caminhou com Deus. É fantástico, né? Saber que você pode caminhar com Deus, que eu posso caminhar com Deus, que nós podemos caminhar com Deus nesse mundo. E aí é que me vem na cabeça agora aquilo que está escrito, que o puro fique mais puro e o impuro fique mais impuro. Quem será o impuro? Aquele que diz: falar de Jesus Cristo é um mito, Luiz Lira. Como disseram para mim,
Quando eu falo sobre Cristo, sobre Deus, sobre a eternidade, falar de Jesus Cristo é um mito. Quem são estes? São aqueles que não se aperceberam que vivem numa ideologia materialista. Eles não se deram conta que os pais deles foram materialistas, que as escolas onde eles frequentaram são materialistas, que a faculdade é materialista, que o materialismo e o intelectualismo humano estão dirigindo as mentes dos homens. E aí a conclusão é óbvia. Pela mente e pelo materialismo, nenhum homem pode ver Deus. Paulo já na sua época distinguia isso. Para o homem natural, o que ele chama de homem natural, eu chamo homem materialista, intelectualista. Falar de Deus, considerar as coisas de Deus para a mente dele é loucura. Paulo chegou a essa conclusão nos seus dias. Por isso que ele tem razão e eu respeito quando ele diz: Luiz, você falar de Deus, de Jesus Cristo, isso é mito. Eu respeito ele. Porque ele não conhece o lado espiritual. Ele não conhece o lado espiritual. Pois somente os espirituais podem contemplar a Deus. Por quê? Por causa da natureza de Deus. Deus é espírito. E somente os espirituais podem contemplar Deus. Isso quer dizer que o intelectual não vê Deus, o materialista não vê Deus. Portanto, para a mente deles é uma grande tolice se falar em Deus, se falar nas coisas espirituais, porque ele é como Tomé. Eu só acredito naquilo que vejo e naquilo que toco. Foi isso que uma vez um professor disse para mim. Eu só acredito no que vejo e no que toco. Era um professor de história. Eu falei, tá bom. Então você não acredita na eletricidade, porque você não vê eletricidade. Ele falou, você não vê eletricidade. Mas se você tocar naquele fio de alta tensão, você se torra. Ele deu risada e falou, Eu falei, você não acredita no vento, porque você não vê o vento. Você não vê o vento. Você vê a consequência do vento, as folhas das árvores balançarem. Um balão, antigamente era um balão que soltava, né? Ele era dirigido pelo vento. Mas você vê a consequência, o efeito do vento, o vento você não vê. Ele falou, tá bom. Eu falei, por fim, você não acredita nem no amor da tua mãe. O quê? Você não vê o amor da tua mãe. Ele falou, né? São as coisas invisíveis. Aqui na Terra, que a gente pode constatar, a eletricidade, o vento, o amor da mãe, o amor do pai, o amor de irmãos. Aí então ele ficou pensando. Agora as coisas de Deus requer uma outra materialidade para você contemplar a materialidade espiritual de Deus. E quando você contemplar essa materialidade espiritual de Deus, você vai ver Deus, você vai andar com Deus. Isso nós podemos chamar, vai ser um rompimento na tua vida. É um rompimento. Por que rompimento? Porque agora você não vai mais se dirigir pelas propostas da natureza. A natureza é tudo que você vê, tudo que você contempla. São as propostas do mundo. Os acontecimentos do mundo. Você agora vai olhar para as propostas de Deus. Elas vão ser o fundamento da sua vida. Você vai andar nos fundamentos da eternidade. O Espírito.
Este é o rompimento. Aí então você estará pronto para andar como Enoque andou. Andar em comunhão com Deus. Mas isso você somente vai conseguir quando você fazer um esforço. Para haver rompimento, tem que fazer um esforço. Assim como o avião, ele tem que fazer um esforço para que ele rompa e voe. Não mais a terra vai ser sua base de sustentação, mas o ar. Ele voa contra o ar, o avião, ele se desloca. No campo espiritual também a gente tem que fazer a mesma coisa, esforço. E esse esforço vai consistir no quê? Vai consistir em você se demorar na meditação das palavras de Deus. E estas palavras de Deus é trazida a nós por Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, as palavras que eu digo a vocês são espírito e vida. Espírito, espirituais e vida. Quer dizer, ele vai trazer vida para você, um tipo de vida, a vida eterna, a vida espiritual. Tem um versículo da Bíblia que nos faz isso, lembrar isso. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. Não é igreja, não é denominação, não é igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Aí está o segredo de se andar com Deus quando você crê em Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo divino, a proposta de Deus. Aí então você vai ter a vida eterna, quer dizer, a vida espiritual. Você vai nascer de novo. E nesse nascimento de novo, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo disse: eu não vivo, mas agora Cristo vive em mim, a nova criatura. Que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, você por este caminho igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista, você não vai entrar no reino de Deus. Porque a grande proposta e preocupação de Nicodemos era entrar no reino de Deus. Ele queria entrar no reino de Deus. Mas Jesus o alertou. Por esse caminho igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. E o que é que eu tenho que fazer, Jesus? Você tem que nascer de novo. Você tem que dizer como o apóstolo Paulo disse a Nicodemos: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esta aí é, sem dúvida alguma, a vida que Enoque tinha. Por isso que Enoque viveu com Deus. E Enoque foi tão perfeito nessa direção que Deus o tomou. Enoque andou com Deus aqui na terra, na geração dele. Mas passaram-se os anos, veio o dilúvio e o homem esqueceu como andar com Deus e se tornou religioso, igrejeiro, denominacionalista e tradicionalista. Perdeu o caminho de Enoque. Mas hoje, em nossos dias, no terceiro milênio, nós redescobrimos o caminho de Enoque. Como andar com Deus? Andando com a palavra. E quando nós andamos com a palavra, nós andamos com o verbo divino. E o verbo divino é Jesus Cristo. E Jesus disse: quem tem a mim tem o Pai. O quê? O Pai está na palavra, o Pai está na semente. E a semente é Jesus Cristo. A promessa.
Quando nós andamos com a semente, que é a palavra do Evangelho dentro de nós, nós estamos andando com Deus, assim como Enoque andou com Deus na sua geração, nós andaremos com Deus nos nossos dias. Essa é a grande descoberta desta geração do terceiro milênio, a descoberta do caminho de Enoque. Enoque andou com Deus. Hoje nós sabemos, descobrimos, desvendamos como andar com Deus. Quando? Quando nós andamos com a palavra. Por isso, quanto mais a gente se encher da palavra, que a Bíblia vai chamar de fé, quanto mais você se encher de fé, mais você estará na presença de Deus. Mais Deus estará com você e mais você, neste mundo, andará com Deus. E você vai chegar à posição de andar como Enoque andou. Valeu, né? Hoje nós aprendemos a como andar com Deus, como Enoque andou. Daí, aquela passagem da Bíblia que diz: o puro fique mais puro ainda, e o injusto fique mais sujo ainda. Porque nós vamos nos purificar cada vez que nós ouvirmos a palavra de Deus. E mais a palavra de Deus, mais a gente se purifica. Foi o que Jesus disse para os discípulos: vocês agora estão limpos porque vocês ouviram a palavra. Vocês estão limpos porque vocês ouviram a palavra. É isso que nos purifica, ouvir a palavra. E hoje nós temos a palavra em grande abundância. Em Periscope, hoje, dezenas, centenas de pastores, sacerdotes estão pregando o Evangelho. Hoje nós podemos desfrutar em nossa casa da mais vasta gama de pregadores pregando o Evangelho. E Jesus disse: e quando esse Evangelho do reino for pregado em toda geração, em toda tribo, em toda língua, em toda raça virá o fim. Por isso que eu creio que nós estamos perto do fim. É uma evidência acrescentada por Jesus Cristo, dada por Jesus Cristo. Pois hoje, sem dúvida alguma, o Evangelho já foi pregado nos 5 continentes da terra. Se faltar algum lugar, é apenas aquelas extremidades, que sem dúvida alguma, através do meio dessa tecnologia, vai chegar rápido. E através também de missionários que sem dúvida já devem estar lá pregando o Evangelho. De tal maneira que todo mundo vai ouvir. Agora, quem vai aceitar é outra coisa. Porque muitos serão chamados, porque ouvirão a pregação, mas poucos serão escolhidos. Aqueles que vão segurar a palavra. Poucos segurarão a palavra. Poucos darão atenção à palavra. Igualmente aqueles homens que estavam com Jesus Cristo, quando aquela mulher veio e derramou o vaso, o óleo nela, o perfume nele, na cabeça dele. Então, muitos estavam naquela reunião comendo. Mas aquela mulher entrou com outro propósito. Ela levou a sério Jesus Cristo. Então Jesus elogiou ela. Porque os camaradas julgaram: esse Jesus não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia o tipo de mulher que ungiu ele. Mas Jesus falou: ela é mais grata. Ela está fazendo isso de gratidão, porque se ela tinha muitos pecados, ela está fazendo isso por gratidão. Então, por ter muitos pecados, ela é mais grata. Ela se aproximou mais de mim do que vocês que se julgam justos, santos. Estão perto de mim, mas não me tocam. Não me levam em consideração. Vocês estão me levando em consideração de uma forma social, humana, humanismo, mas ela vem com a fé. Ela vem com a gratidão no coração. Porque a quem muito pecou,
recebeu a abundância do perdão. Então a gratidão vai ser bem maior. Ela faz isso com a tremenda gratidão. Bom, hoje então a gente aprendeu a como ter comunhão com Deus. Não apenas um relacionamento formal, humano com Deus, intelectual com Deus, mas uma forma de gratidão. Por isso que o cristão, ele é sempre grato a Deus, ele louva a Deus, ele agradece a Deus pela proteção, porque Deus disse: eu estarei sempre com vocês. Tá bom, hoje a gente aprendeu então a como andar com Deus. Como Enoque andou com Deus. Nós vimos que nós andaremos com Deus quando guardarmos mais a palavra, quando ouvirmos mais a palavra. Por isso Jesus disse: vá, pregue esse evangelho a toda a nação, tribo e língua, pregue. E quando isso for pregado a toda a nação, tribo, língua, povos e raças, virá o fim. Quando for pregado como testemunha a todas as gentes. Quanto mais a gente ouvir a pregação, mas com Deus nós andaremos aqui na terra. E um dia nós podemos chegar à mesma estatura de Enoque. Enoque andou com Deus. Que essa seja a sentença na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Agora vamos ao poder, porque você é sacerdote, fica sabendo. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, você lê lá: Deus te vê como sacerdote. E Jesus disse que te deu autoridade sobre toda a força do mal, e no nome dele você vai curar enfermos e expulsar demônios. Então nós temos autoridade. E somente recebe a bênção quem crê. Crê é confiar na palavra de Deus. É dizer como Pedro: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Não tem peixe. Naturalmente não tem peixe. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar. E quando ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus, um milagre aconteceu. A rede se encheu de peixe. Senhor, obrigado por tua palavra. Pois hoje aprendemos a como andar como Enoque. E nós andaremos com Enoque quando nós nos enchermos da palavra. Cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios da presença de Deus dentro de nós. Agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, nós dizemos: você espírito de morte, você espírito de enfermidade, sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés, sai dos nossos órgãos internos, sai dos nossos intestinos, nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, respiratório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e perna. Todo tipo de enfermidade, espírito de morte, vocês estão amarrados e bate retirada. Suas forças estão tiradas da nossa vida. Sai também da nossa mente espírito nervoso, rancor, ira, mágoa, tristeza, inveja, depressão, angústia e dor. Sai de nossas vidas e de nossos países espírito de dívida, espírito de pobreza, miséria e desgraça. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.